Vamos dar início a uma revisão rápida, eu chamei aqui de revisão relâmpago da linguagem C. Ela pode ser vista como uma revisão relâmpago, mas também pode ser vista como uma introdução relâmpago. Então, se vai ser uma revisão relâmpago ou introdução relâmpago, a escolha é sua e vamos lá. Por que se utiliza a linguagem C? Se hoje em dia já nos idos da história da computação, ou seja, já avançamos bastante, mesmo assim ainda se utiliza a linguagem C. Por que utilizar? Algumas razões para utilizar a linguagem C nós temos aqui. Primeira razão, ela é uma linguagem fácil. Segunda razão, ela é uma linguagem estruturada. Ela permite fazer programas eficientes. Ela permite trabalhar em alto, médio e baixo nível. Ela é multiplataforma. Então isso aí são razões suficientes para a gente querer trabalhar com a linguagem C. Sem perder muito tempo com a linguagem, vamos a alguns fatos básicos. Ela foi criada para escrever o Unix. Ela é sucessora de uma linguagem chamada B, que foi escrita no início da década de 70. Ela foi formalizada em 1988 pelo American National Standard Institute. Então, daí veio o nome ANSI-C. Quando se fala em ANSI-C, significa ser padrão, padronizado. A grande maioria das ferramentas do mercado foram implementadas usando linguagem C. Sistemas operacionais, compiladores, utilitários e inúmeros aplicativos. Nos sistemas operacionais nós temos aí tanto o Linux quanto o Windows, né, desenvolvidos em linguagem C. Bom, a história dessa linguagem está descrita aí nesse site que vocês podem acessar aí, no Laboratório Bell, de onde tudo começou, as pessoas envolvidas, né, e assim por diante. Então vamos, sem mais delongas, o nosso primeiro programa, já que isso aqui tem que ser rápido, né? Nós temos o nosso primeiro programa aí, Alô Mundo. Vamos colocar aqui alguns pontos importantes desse programa. Primeiro, a cerquilha nos dá diretivas para o pré-processador ou para o compilador. Então a cerquilha seguida da palavra include, nesse caso aqui, ela nos diz que esse arquivo, nesse lugar do texto, deve ser incluído um arquivo que recebe esse nome, standard.io.h. Esse stdio.h ele está guardado nos arquivos do sistema operacional e normalmente ele é instalado junto com o compilador C. Se você estiver usando o Linux ou alguma versão do Unix, esse arquivo já está presente lá a partir da instalação do próprio Linux e Unix. Se você estiver usando o Windows, então esse arquivo ele é instalado quando você instala qualquer compilador C, esse arquivo vem junto. Então, aqui vai estar um arquivo chamado stdio.h ou standard.io.h. A seguir, o programa C é composto de funções. Então, um programa cheio de funções. Mas uma delas recebe uma característica muito especial, que é chamada main. Toda função ela tem um retorno. Aqui é definido o tipo de retorno. Pode ser void, int, float, char, asterisco, etc. Todos os tipos que o C aceita podem servir de retorno. Toda função tem um nome, e existe uma função que recebe o nome de main, que é a função principal. Toda função tem argumentos, que podem ser vazios, que é o caso aqui, ou não, você pode colocar variáveis como argumentos. Existe também a possibilidade de colocar a palavra void. Quando você encontrar a palavra void, quer dizer que está vazio, é a mesma coisa. Então o substituto para vazio é a palavra void. Então nós temos aqui, além da definição, declaração da função main, as funções e os blocos de comandos costumam vir entre chaves. Então, tanto para quem já programa em Java, quanto para quem já programa em outras linguagens que utilizam chaves, está aí. Isso vem da linguagem C. A seguir vem os comentários, que são idênticos tanto em C quanto em Java. E são os comentários de várias linhas, barra, asterisco, asterisco, barra. Isso aí vem do antigo C. Aqui um comentário qualquer, por exemplo, meu primeiro programa. E aqui é a função printf. Printf é uma função que imprime alguma coisa no terminal. Então, alguma coisa, nesse caso, será uma string, olá mundo. Essa string contém caracteres normais, quaisquer caracteres, mais um símbolo especial, barra n.
esse caractere especial aqui, /n, ele insere aqui um caractere que faz com que o texto mude de linha e retorne no início da linha seguinte. Então, /n é nova linha, o n é de nova linha, new line. Né? Os comandos dentro dos blocos de comandos em C também são finalizados com ponto e vírgula. Então, não esquecer de usar o ponto e vírgula na finalização dos programas. Se a função ela tem algum tipo de retorno, ela deve terminar com o comando return. No caso aqui, o comando return 0. Então, o meu primeiro programa, ele retorna 0. Esse aqui é o primeiro programa dos criadores da linguagem C também fizeram. Vem, esse Olá Mundo, Hello World, vem dessa história, da criação do primeiro programa em linguagem C. Compilar e executar o nosso programa não é difícil. Se você estiver usando alguma IDE ou algum ambiente de programação para Windows, você basta procurar no menu a opção executar ou compilar. No nosso caso aqui nós vamos usar a versão Linux. Todo Linux já vem com um compilador, que é o GNU Compiler, né? Que é o GCC, chamado GCC, compilador GCC. Então esse compilador GCC, ele já pega o seu arquivo em C, qualquer que seja ele, e gera um arquivo executável já ligado com tudo que é necessário para a sua execução, após a opção "-o". Então, a seguir, basta chamar o programa e o seu programa deverá responder. Então, vamos ver na prática. Então, nós temos aqui o nosso programa Alô Mundo. Ele inclui um stdio.h, né, necessário em todos os programas da linguagem C. Aqui nós temos a nossa função main, e aqui repare que a chave abrindo ela pode ficar aí, mas ela pode ficar aqui, e aí fica de acordo com a preferência do programador. Então no caso aqui, se nós colocarmos imediatamente à frente da função, ela tem a vantagem de economizar linhas de código. Se nós colocarmos logo embaixo, ela tem a vantagem de permitir que você verifique perfeitamente a indentação do seu código. Então, seja onde é que começa e onde é que termina. Então, fica ao seu critério usar a chave abrindo na frente da função ou embaixo do nome da função. Essa é a nossa primeira função. Nós vamos compilar. GCC, o nome do arquivo é 01 olamundo.c -o. Vou chamar aqui de prog1. Depois que isso é feito, basta que a gente execute o prog1. E nós temos a saída no terminal. Alô, Mundo Cruel. Então temos aí o nosso primeiro programa. Como é que nós uniríamos um programa feito em Assembly com um programa feito em C? Nós vimos que a linguagem objeto, a linguagem executável pelo computador, ele é uma característica da própria máquina. Então, se nós compilarmos programas em linguagens diferentes, nós vamos obter códigos de operação idênticos para a mesma máquina. Bom, e será que é possível juntar essas duas coisas? Então, a resposta é sim, é possível. E isso é necessário para programação de sistemas complicados, onde muitas vezes aquela linguagem não fornece todos os recursos que você necessita. Então, muitas vezes você precisa usar a linguagem Assembly para te permitir ter acesso a recursos da máquina que a sua linguagem não permite. Então, se em algum momento você precisa de utilizar rotinas em Assembly para ter acesso a recursos que você não teria na sua linguagem, no caso, se a linguagem for a linguagem C, então você pode usar essa estratégia que está aqui definida. Primeiro, vamos ver como é que você faz o seu programa em linguagem C. Esse é o seu programa simples aqui, programa normal, inclui a sua biblioteca, coloca a sua função main como sempre, mas aqui você vai declarar uma função do tipo externo. Você vai declarar uma função aqui do tipo externo. Então vou dizer, olha, essa função que eu vou colocar aqui, ela está em algum lugar fora desse arquivo. Então você declara a sua função, coloca o nome dela e coloca o ponto e vírgula.
Bom, isso aqui em C é comum, você fazer isso. Isso aqui é chamado de protótipo da função. Então, as funções que você vai usar no seu programa, você costuma colocar os nomes ou os protótipos das funções antes da função main. Depois que você faz isso, você pode colocar essas funções em outros arquivos, ou aqui abaixo da função main, em outros lugares. Mas se você vai usar esses arquivos dentro da função main, se você vai chamar essas funções, então você tem que colocar os protótipos delas fora da função. No caso aqui, nós usamos a palavra extern para dizer que ela vai estar, obviamente, fora do nosso programa compilado. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que compilar em algum lugar, em alguma linguagem, um programa chamado diga alô, uma função diga alô. Bom, então desde que eu preparei o meu programa em C para executar uma função fora do programa, e a chamo aqui, ó, aqui eu estou chamando essa função diga alô, então eu tenho que preparar minha outra linguagem para ser chamada, para uma função para ser chamada. Então eu tenho aqui, do lado direito, a minha função em assembly. Como é que eu crio uma função em assembly, um procedimento, uma subrotina em assembly, eu coloco um rótulo, diga alô, e 2 pontos. Então, a minha função diga alô é a função composta por essa parte aqui do meu programa assembly, é uma subrotina assembly. Aqui tem as partes normais do programa. Aqui eu digo que essa função, obviamente eu digo que essa função é global, ou seja, ela vai ser acessada por quem quer que seja do programa. Ela tem livre acesso. E aqui eu tenho os comandos da linguagem assembly, no caso que a gente já viu no tutorial lá. Então nós temos aqui, coloca o 4 no registrador EAX, coloca 1, que é a função write, né? Preparação para a syswrite, né? Nós temos aqui o no EBX, a variável alô no SX e o complemento da variável alô no EDX. Chamando a interrupção 80 para executar system call, no caso a syswrite, e retornamos. Na minha segmento de dados, nós temos aqui a mensagem alô, que é definida como byte, alô mundo cruel, né? Tamanho 10, né? Aliás, não, desculpe, alô mundo cruel, e aqui o caractere que a segue, caractere ASCII 10. Então nós temos aqui depois o comprimento da função alô, que é equivalente ao mecanismo de cálculo do comprimento do assembly. Então eu vou executar essa função aqui em C, que vai chamar essa função aqui em assembly. Para compilar, né, no caso do Linux, nós usaremos aqui 2 compiladores, o NASM para compilar o programa em assembly, e nós simplesmente usamos o NASM-FI ELF64, a arquitetura do programa, e está aqui o nome do arquivo em assembly, que vai conter o programa em assembly. A saída dele vai ser um programa chamado 02a.or. A seguir, eu vou compilar o programa em C e linkar com o programa em assembly já compilado. Eu faço isso no próprio GCC. Então eu faço GCC NoPy, uma parâmetro dado para GCC, o nome do arquivo em C, o nome do código objeto gerado a partir do assembly e o nome da saída 02alô. Eu posso fazer passo 1, depois o passo 2 separadamente, ou eu posso criar um arquivo, um makefile no Linux. Então os sistemas Unix têm uma possibilidade de criar coisas chamadas makefiles, que são arquivos que automatizam o processo de compilação, processo de geração de executáveis. É um arquivo que recebe esse nome makefile, com um M maiúsculo, normalmente, e eu tenho aqui, dentro do arquivo, eu tenho textos contendo as regras para que seriam subcomandos do make. Então eu tenho aqui o all, que é ativado sempre que eu chamo o make. Quando eu tenho um arquivo makefile em um diretório, se eu digitar a palavra make dentro daquele diretório, esse arquivo makefile será acionado, né? Então eu tenho o make para acionar o makefile, mas esse make eu posso colocar make mais alguma coisa, por exemplo, make clean. Se eu não colocar nada, ele vai executar tudo aqui, né, o all. Se eu colocar make clean, ou seja lá o que for que eu tenho colocado aqui, ele vai procurar o rótulo com esse nome para tentar executar. No caso aqui, ele tem as regras para gerar o nosso executável. Então quais são as regras? Pronto, as regras são compilar e linkar. Mas a primeira coisa que ele tem aqui, na primeira linha, são os arquivos necessários para que ele gere e faça a compilação final. Os arquivos necessários para ele são o 02b alô.c, que é o programa em C que nós acabamos de fazer, e o 02a. Então, o 02b
b.c e o 02a.o. Esse 02a.o é a saída do nosso programa em Assembly para ser ligado, conectado ao nosso programa C. Esse arquivo aqui, ele normalmente não está pronto. Como ele não já está pronto, eu tenho que dizer ao compilador como é a regra para produzir esse arquivo, 02a.o. Então, para produzir esse arquivo, ele vai usar o compilador NASM, né, e vai colocar a sintaxe gerando a saída dele, 02a.o. Então, ele vai fazer a coisa de trás para frente. Primeiro, ele vai verificar se os dois arquivos estão prontos. Se não estiverem prontos, ele vai procurar a regra para gerar esse arquivo, encontrou, gera o arquivo. Depois que os dois arquivos estão prontos, ele gera a execução final. Então, você pode deixar esse arquivo pronto, se você estiver fazendo uma compilação complexa, você já deixa um makefile já pronto, e você simplesmente digita make, que ele compila tudo para você. Depois que eu fizer isso, eu posso fazer um clean para limpar o lixo que eu tenho deixado lá. E o lixo, por exemplo, pode ser apagar o arquivo .o. Uma coisa só que ficou faltando explicar foi os parâmetros aqui do GCC. Parâmetro do GCC que está aqui, também está lá, né, obviamente. Também está aqui, NoPy. Né? Então, esse parâmetrozinho do GCC, além dos arquivos que são gerados, eu tenho essa explicação aqui. Isso é um flag que diz ao GCC para não fazer um executável com posicionamento independente. Então, o PY é uma pré-condição para permitir a randomização do layout do espaço de endereçamento. Então, os arquivos, quando são alocados na memória, eles são colocados em um certo espaço de endereçamento, e esse espaço de endereçamento é gerado, né, digamos assim, pela própria carga do processo. E o ASLR, né, é um sistema de segurança do kernel que carrega o binário e as dependências de um lugar aleatório na memória virtual cada vez que ele é executado. Então, essa é uma parte do sistema operacional que vai se encarregar de gerenciar a carga do programa e fazer com que ele possa ser executado aleatoriamente. Isso aqui não é necessário para que a gente possa fazer nossos programas funcionando. Simplesmente, nesse momento, basta que a gente saiba que tem que colocar essa opção aqui na frente do GCC. Bom, então vamos fazer. Aqui nós temos o nosso programa allo.asm, né? Tem a seção de texto, a definição global. Nós temos aqui a nossa rotina diga allo. E nós temos aqui a nossa seção de dados. Então, digitamos exatamente como está escrito no slide. Além do nosso programa diga allo, né, nós temos aqui também o allo.c. O allo.c é aquele programa que vai chamar a função diga allo, a função que está definida em assembly. Mas aqui embaixo nós temos a nossa função nosso arquivo makefile. Então está aqui o nosso arquivo makefile. Ele simplesmente compila os arquivos allo.c, uma segunda etapa, e na primeira etapa ele compila o nosso allo.asm. Basta que a gente digite aqui o make, e aí ele compilou e gerou o nosso executável allo. Então ele vai gerar o executável que ele gerou, esse aqui, 02 allo. Então tá, na verdade, isso aqui. Obviamente, se eu clicar ele aqui não vai aparecer nada, mas ele está aqui e podemos executar. E tá aí, alô mundo cruel. Então o nosso programa allo aqui foi gerado em duas linguagens diferentes. Foi gerado em linguagem C, está aqui o nosso programa em linguagem C, e também em linguagem Assembly. Então unimos os dois e geramos o nosso programa
02.alô. Bom, a linguagem C tem algumas palavras-chave, está aqui uma lista delas. Então, palavras que você não pode usar nos seus programas, como auto, else, long, switch, break, none, register, typedef e aí por aí vai. Então é uma listinha, essa listinha está aqui, você pode dizer, olha, não use essas palavras no seu programa, não coloque variáveis com esses nomes, porque elas são palavras reservadas. A linguagem C permite a definição de tipos de variáveis, né? Tipo de variáveis, por exemplo, a variável char, ela recebe usa 1 byte de memória, pode representar valores com sinal de menos 128 até 127, ou sem sinal de 0 a 255. A variável unsigned char, ela pode assumir valores apenas de 0 a 255. A variável signed char, então, essas aqui são as variantes simplesmente do char, né? Se você não disser nada, ele é um signed char. Se você disser só char. Se você disser que é unsigned, ele vai dizer que é uma variável sem sinal. Então, o signed char, que basta não dizer nada, ele é um signed char, ocupa 1 byte, de menos 128 a 127 são os valores que ele pode assumir. Os inteiros podem assumir valores de 2 ou 4 bytes, que vão seus valores 32.768 a 32.767, ou ainda 2.148, tal, até 2.147 e alguma coisa aí. Isso aí, se ele é 2 ou 4 bytes, varia de acordo com a arquitetura e o compilador que você estiver utilizando. O unsigned int é a mesma coisa, varia de 0 a 65 ou de 0 a 4.200.000. Short são 2 bytes. Então, short são 2 bytes, de 32.768 a 32.767. O short sem sinal, são 2 bytes sem sinal, que vai até 0.65.165. Long, são 8 bytes. No caso, 8 bytes para a arquitetura de 74 bits e 4 bytes para 32 bits. Ele vai um número gigantesco aqui, né? Mas acredite que você pode necessitar de armazenar números muito grandes. E o unsigned long, que é maior ainda, né? Embora use os mesmos 8 bytes, mas ele não tem a parte negativa, então ele vai até um número bem mais alto. Temos ainda o float, que é para números em ponto flutuante, usa tipicamente 4 bytes. Vai de 1.2 a 38, de 3.4 a mais 38, com 6 casas decimais. O double duplica o número de float, né, que vai até o número 10 elevado a 308, com 15 casas decimais. E o long double, que ainda vai mais longe, chegando a 10 elevado a 4.900, com 19 casas decimais. Então nós temos, o C nos permite uma boa capacidade numérica para fazer cálculos, né? Nós temos aí números bastante grandes e aí precisamos de programa muito complicado para poder ultrapassar esses números. Os literais são aqueles textos que você pode colocar no seu programa que não representam nem variáveis nem comandos e que têm um valor por si só. Pode ser um número, normalmente um número, ou pode ser um caractere ou uma string, né? Então isso aqui é um exemplo de um literal normal, legal, perfeito. Esse aqui é um literal também normal, perfeito, e ele está dito aqui que ele vai ser armazenado em uma variável sem sinal. Aqui é um número legal dizendo que você vai armazenar isso aqui na forma de um hexadecimal. Isso aqui, esse número hexadecimal que vai ser guardado em uma variável. Todos os números que começam com OX são hexadecimais. Os que começam simplesmente com 0 são octais. Isso aqui, portanto, é ilegal porque o 8 não é um dígito octal. Qualquer número que comece por 0 é tratado como número octal, e nesse caso aqui dá um erro. O sufixo não pode ser repetido, então se você quer colocar um unsigned 32, primeiro ele tem que ser octal porque é 032, é unsigned porque ser U, mas você repetiu o U aqui, então isso aqui dá um problema no seu compilador. Então os literais eles podem ser decimais, 85, octal, começa com 0, hexadecimal, 0x, um número qualquer é tratado como inteiro, se não tiver ponto e vírgula. Se tiver um U, ele é um inteiro sem sinal, se tiver um L, ele é um inteiro longo. Se tiver um L, ele é um longo inteiro sem sinal.
Aqui nós temos para o ponto flutuante. O número 3.1415 é legal, sem problema. É o normal. Mas você pode colocar um exponente E para dizer que ele é 10 elevado a menos 5. E também pode colocar o L para dizer que trata-se de um longo, né? No caso aqui o inteiro longo. Então, pode colocar o E. Agora o E, quando ele não tem o expoente do 10 na frente, então ele vira ilegal. Aqui está expoente incompleto. Esse aqui estaria correto se tivesse um ponto depois do 10. Então, se você colocar um ponto depois do 10, tudo bem, ele vira um número float. Perfeito. E esse aqui também está o número, o valor básico ausente. Então, você tem que dizer qual é a parte inteira do número. Então vamos ver aqui como é que eu crio constantes em C. Tem duas formas de fazer isso. Uma é através do define, que a gente é um pré-processador, uma diretiva de pré-processamento. É uma forma de fazer. Outra forma é definir uma constante. Uma constante com a palavra constante. Observe que há diferenças. O define ele substitui o texto no programa e o constante ele já trata como valor desde o início. Então isso pode criar pequenos probleminhas para vocês, mas na grande maioria dos casos não faz diferença nenhuma. Então nós temos aqui nosso programinha, include stdio, como nós estamos acostumados. E aqui eu defini um caractere chamado newline. Newline, onde ele estiver, ele vai ser substituído pelo /n. E aqui definimos também um valor width, onde tiver vai ser substituído pelo 5. Então nós temos aqui uma outra definição do length. Length aqui é uma constante inteira que vai ter valor 10. Então aqui a função área, ela calcula a área como sendo length vezes width, né, largura vezes comprimento, e depois ele imprime. O valor da área será área. Observe aqui no printf, nosso comando para imprimir merece aqui uma pequena atenção agora. Aqui no printf eu tenho uma string, e a seguir, depois da vírgula, uma variável. Isso pode ser mais de uma variável, mas vamos ver aqui uma variável. Nós temos aqui na string de formatação, em algum lugar nós temos um elemento com uma porcentagem. Isso quer dizer que nesse momento aqui eu vou formatar um elemento a ser impresso. Esse elemento será do tipo float, esse f aqui quer dizer do tipo float. Normalmente o que vem aqui é o tipo. Pode ser f para float, s para string, d para inteiro decimal. Agora, A para caractere e assim por diante. Então tem várias opções aqui. Quando eu coloco um número aqui, 7.2, eu estou dizendo que o tamanho da área vai ser 7 caracteres e vai ter 2 casas decimais. Então é isso que está escrito aqui. No segundo eu estou simplesmente colocando o print newline dizendo que ele é apenas um caractere. Então esse C aqui diz que eu vou imprimir nesse momento um caractere e retorno 0. Vamos ver. Nós temos aqui nosso programa normal, com as definições newline e com a definição width. Também a definição de length, que é a constante. Aqui uma variável definida como sendo float, que é a área que nós vamos calcular. Lembrando, as variáveis podem ser definidas em qualquer lugar do programa. As variáveis dentro de um bloco de programas, antes dos códigos, mas dentro de um bloco, elas são chamadas de variável local ao bloco. Ela existe aqui dentro, fora daqui ela não tem existe. E as variáveis fora dos blocos são variáveis globais. Então é importante ter isso em mente. Bom, aqui eu calculo o valor da área, que é o length vezes width, e imprimo o valor da área. Depois que eu imprimo o valor da área, eu imprimo o caractere newline. Isso aqui não precisava, a gente fez só para mostrar, né, mas isso poderia ser feito, o newline poderia estar dentro do próprio string de formatação. Então já compilamos e vamos executar. Então o valor da área é 50, sem problema, foi calculado. Sabe que foi bonitinho, formatado aqui. Se a gente afastar aqui, ó, vai dar aproximadamente espaço. Vai dar 3, 4, 5, 6, 7. O espaço que nós tínhamos aqui é aproximadamente
7 caracteres com 2 decimais. Bom, ok. Bom, as classes de armazenamento. Classes de armazenamento tem a ver com como é que essa memória é colocada, desculpa, como é que a variável é colocada na memória e como é que ela é retirada da memória, como é que ela é limpa da memória. Em que estado ela está visível para outros e assim por diante. Então, a classe de armazenamento ela é dividida em 4 tipos. O auto, as variáveis são automáticas, elas são criadas dentro dos blocos e são destruídas quando os blocos são encerrados, mas elas também são visíveis dentro dos blocos. As variáveis register, elas são criadas com o intuito de serem acessadas em registradores. Então, elas devem ser memórias rápidas, memórias que eu quero acessar de forma rápida. Então, eu ganho tempo utilizando essas variáveis em registradores. Estáticos são variáveis que podem existir compartilhado entre diversos procedimentos. Então eu tenho aí um valor único compartilhado em diversos procedimentos, mais ou menos como objetos estáticos em linguagens que você já porventura conhece. E o extern é que elas estão definidas em outros lugares que não onde se esperaria que elas estivessem. Poderia estar em outros arquivos e não no arquivo atual que eu estou trabalhando. Algo interessante que ainda pode ser dito sobre a variável estática é que ela mantém o valor único na memória e mantém durante, diríamos assim, entre as chamadas de uma função. Então imagine que você declara uma variável estática dentro de uma função e essa função é chamada várias vezes. Se essa variável fosse alto, normal, ela seria destruída, apagada e não teríamos mais o valor dela na segunda chamada. Mas se ela for estática, não. O valor que está lá mantém-se e quando eu chamo de novo a função, aquele valor continua lá. Isso é perigoso também, então não é altamente aconselhável que se use não, mas pode dar erros para você. Mas se for necessário, você pode deixar essa variável estática. Vamos em frente. Há operadores, vamos ver que os operadores aritméticos são parecidos com todas as outras linguagens. Na realidade, as linguagens modernas todas utilizaram diríamos assim, o caminho já trilhado, aberto pela linguagem C. Então, tanto Java, Python e outras linguagens usaram basicamente a mesma sintaxe. Então, é o operador de mais, que adiciona 2 operandos, o menos, o vezes, a divisão, o operador modo, que é o resto da divisão, o operador de incremento. Aqui, o operador de incremento ele tem uma diferenciação em relação a algumas outras linguagens. Primeiro é que ele tem a possibilidade de ser pós-fixado ou pré-fixado. Isso muda a prioridade na execução. Então, se ele é pós-fixado, a prioridade dele é menor. Se ele é pré-fixado, a prioridade dele é maior. Temos também o operador de decremento, menos, menos, que da mesma forma que o outro também pode ser utilizado de forma pré ou pós-fixada. Operador de igualdade. Para comparação, é o duplo igual. Então, não confundir o operador relacional. Desculpe, estamos vendo agora operadores relacionais. Não confunda o operador de atribuição com o operador de comparação de igualdade. Então, se você colocar somente um igual entre A e B, mesmo que seja num contexto de comparação, ele vai executar a atribuição. Então, isso aí é uma fonte de erro entre os programadores que é difícil de detectar, porque às vezes você não consegue ver que você colocou apenas um igual entre duas variáveis. O operador diferente, diferente é o exclamação igual, aqui já é tranquilo. O operador maior, operador menor, operador maior ou igual, operador menor ou igual. Compara então os dois valores. Operadores AND, OR e NOT. Então o AND ele é feito com 2 is comerciais.
Obviamente ele é verdade se as condições, se ambos os valores são verdadeiros. O ou é a duas barras verticais. Observe que em C, um número que não é zero, ele é considerado verdade. Então, se eu for fazer um teste lógico sobre um valor qualquer que não é zero, ele é considerado verdade. Se você testar o valor zero, então ele é falso. Então, se você vai comparar A e B, se um dos dois não for, se for A e B forem dois números e um deles não for zero, então a condição é verdadeira. Esse é o não, ele inverte. Esse aqui é o não. Note, ele inverte os valores de verdade que ele estiver analisando. Operadores bit a bit, que agem sobre conjuntos de bits. Então, se a gente for trabalhar com baixo nível, a gente pode lançar mão de um conjunto de ferramentas que a linguagem C já traz para isso. Então, nos evita, por exemplo, se a gente ter que abrir o assembly justamente para poder fazer algumas operações bit a bit. Então, obviamente que ele já tem um leque grande de operações bit a bit. Quando a nossa linguagem não tem esse leque de operações bit a bit, então a gente vai ter que embutir, fazer essas atividades no assembly e depois ligar na linguagem que a gente quer, se for possível, né? Bom, então vamos lá. O operador I, ele copia um bit para o resultado se ele existe, né? Então, seja A e B, ele compara bit a bit o A e o B e copia o bit para o resultado se ele existir em ambos. No caso aqui, do A e o B, ele existe em dois casos aqui, então ele copiou o resultado de A e B, tá? Aqui em cima é esse aqui. Nós temos o A, nós temos aqui o B, e em duas posições existem bits em A e B, então ele copiou isso para cá. Bom, o operador a barra vertical, ele copia o bit se ele existe em um dos operandos, então ele é um OR, né? Um OR bit a bit. O circunflexo é um OR exclusivo. Então ele tem aqui o tio, ele inverte, né? Muda o valor, né? Ele faz o flip dos bits, né? Então onde tem o 0 vira 1, tem 1 vira 0, assim por diante. O duplo menor, ele faz um deslocamento à esquerda e você tem que dizer o número de bits a deslocar. É definido pelo segundo operando. Então, por exemplo, A com duplo deslocamento, com deslocamento de 2, você gera um novo número a partir do A que você tinha original. A mesma coisa acontece com o deslocamento à direita. A atribuição, a gente já viu, a atribuição simples é o igual. Então, se você quer atribuir, você usa igual. Se comparar, o duplo igual. Então, não confunda as coisas, porque a atribuição ela será executada mesmo dentro de um contexto de comparação. O operador adiciona e atribui a linguagem C introduziu esse operador, né? Então, nós temos aqui, para evitar que eu tenha que digitar, por exemplo, C igual a C mais A, eu digito, por exemplo, C mais igual a A, né? O operador menos igual, também foi introduzido pela linguagem C, para evitar que eu tenha que digitar C igual a C menos A, eu digito C menos igual a A. O operador vezes igual, operador que para evitar que eu tenha que digitar C igual a C vezes A, eu boto C vezes igual a A. O operador divide e atribui, todos eles seguem o mesmo princípio. Isso não só, sempre que eu colocar esses dois operadores juntos dessa forma, com igual e mais alguma coisa, eu estou fazendo uma dupla atividade. Então isso vale também para o divide. O divide e atribui, está aqui, C igual a C sobre A. Eu tenho aqui o modo e atribui, o resto da divisão igual a C. Desloca à esquerda e atribui, desloca à direita e atribui. O I bit a bit atribui, o OU exclusivo bit a bit e atribui, e o OU bit a bit atribui. Então isso serve para tudo. Aqui é a ordem de precedência. Normalmente a ordem é da esquerda para a direita. Então, se você tem uma equação, muitos números, a ordem de precedência é da esquerda para a direita. Nós temos aqui a categoria, a prioridade mais alta para a prioridade mais baixa. Então, nós temos aqui o posto fixado, que é o mais e menos, e os outros postos fixados. Os parênteses dão prioridade alta também, colchetes são prioridade alta. Os unários, depois vem os multiplicativos, vem em terceiro plano. Os aditivos vem mais ou menos, o shift, relacional, e aí vai seguindo o resto até a vírgula, que é o operador de mais baixa prioridade. A vírgula é muito usada em várias estruturas de dados, em vários elementos que você tem que usar a vírgula também. Vamos dar uma olhadinha aqui no
na entrada e saída para terminal. Então vamos ver aqui exclusivamente para o terminal, depois a gente vai ver a entrada e saída com mais detalhes. Nós já vimos um comando, que é o printf, que ele imprime uma string e um conjunto de valores de variáveis no terminal. O terminal, a parte de texto do terminal, que a gente tem acesso. O scanf ele faz a mesma coisa, mas só que para receber os dados. Então ele recebe os dados. Essa string de formatação é para formatar os tipos de dados que vão entrar, a seguir as variáveis. Normalmente as variáveis vêm precedidas de um i comercial, que é para identificar que aqui, nesse lugar aqui, essa variável essa variável que está aqui vai ser colocada nesse endereço de memória. Então o i comercial se refere a um endereço de memória ou uma referência. Então digamos assim, eu estou colocando uma referência da variável que vai receber os dados. E os dados estão definidos na string de formatação. Então é importante que eu já saiba utilizar o scan e o print, pelo menos, né? Então vamos ver aqui o scanf e o printf. Então observe aqui que nós temos o nosso programa usando o scan e o print. Agora aqui eu defini algumas variáveis para ilustrar como é que eu recebo valores do scan. Se você colocar uma variável inteira qualquer, você pode receber valores inteiros pelo teclado sem problema e colocar nas variáveis. Mas eu coloquei duas strings aqui também. E aqui eu tenho uma forma de declarar strings que a gente vai ver mais na frente também um detalhe. As strings em C são consideradas como matrizes de caracteres. Então, aqui eu tenho uma matriz de caracteres de tamanho 10. O y10 aqui é uma string. Uma matriz de caracteres de tamanho 10, Z, chamada de Z. Aqui eu tenho uma string que é definida também como, na verdade, uma variável, que é um ponteiro para char. Ora, um ponteiro para char é dizer, eu vou apontar para o endereço de memória onde eu tenho um caractere. Mas se na sequência desse caractere tiver inúmeros outros caracteres, eu estou tendo uma string. Então, um ponteiro para char é também um ponteiro para string, né? Eu tenho aqui as variáveis inteiras x e k, sem problema. Agora, é necessário que a gente tenha bastante cuidado, porque o scan, quando ele vai pegar os dados, ele pega esses dados do terminal com uma certa independência da forma como ele foi digitado. Então ele vai tratar o terminal como um arquivo e vai ler o que tiver lá. Se você colocar o Enter antes ou depois da lista de variáveis, ele vai tentar ler tudo na sequência. Então vamos ver como é que isso funciona aqui. Nós temos a função main, ela vai imprimir a mensagem entre com valores. A seguir nós vamos ter dois scans, um scan para um x, um scan para o k. Isso aqui não é obrigatório ser assim, eu poderia ter feito tudo num comando só, a gente pode até modificar isso aí, sem problema. A seguir ele imprime os valores que foram fornecidos. Então, dados os valores para x e para k, nós vamos imprimi-los. Vamos aqui compilar o nosso programa e vamos executá-lo. Digito os valores. Eu posso dar valores para x e para k. Então, como são dois scans, observe o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou colocar um valor para x e um espaço, um valor para k. Aí pode ser que a gente não esteja acostumado com essa história, mas que história é essa? São dois comandos diferentes, eu estou colocando as respostas tudo numa linha só. É porque os scans, eles vão procurando tudo que tem no teclado disponível. Então, se eu tivesse digitado um texto enorme, ele pegaria o primeiro valor até o espaço em branco. Então, ele pega o primeiro valor, o primeiro scan pega o primeiro valor até o espaço em branco. E o restante que tem lá fica no buffer do teclado. Se eu tiver outro scan depois, então ele vai no teclado procurar se tem outro dado depois daquele espaço em branco. Então, ele vai encontrar o 10. Então, sem problemas, eu posso digitar tanto de uma primeira vez quanto de uma segunda vez, embora correndo o risco de saber que ele pode não funcionar muito bem. Vamos ver aqui como é que vai ser se eu colocar separado. Então tudo bem, coloquei, dei um 4 para ele. E ele assim, agora se ele está bloqueado porque ele está indo ao buffer do teclado e tentando encontrar algo lá que não tem, que está vazio. Agora sim eu posso dar o outro valor para o 6. Então é bom que a gente tenha bastante cuidado com relação ao manuseamento do scan e a forma como o scan vai procurar os dados
no buffer do teclado. Que na realidade não é bem buffer, eu chamo de buffer do teclado, ele vai chamar, o nome correto para isso seria o fluxo de entrada, o standard input. Então, o nosso fluxo de entrada de dados, o standard input, ele vai ser acessado pelo scanf e é bom ter um tratamento específico para isso. Então, os programadores em linguagem C, se for em linguagem C puro, eles têm que fazer um tratamento especial para todas as entradas de dados para evitar erros. E isso é uma fonte constante de erros. Então, se você usar o C++, que é aconselhável, né, para grandes projetos, então esse problema já é tratado pelas rotinas e funções do próprio C++. Mas o C tem mais outras funções também para entrada de dados. Vamos ver aqui o scan2. Aqui é uma outra forma. Dessa feita eu estou testando, é o mesmo programa praticamente, mas eu estou usando aqui o Y e o Z, né, que nós definimos, mas não usamos aquela forma. Então nós temos aqui duas strings. Primeiro, nós definimos aqui a string Y de tamanho 10, nós definimos uma string de tamanho 10. Na realidade, uma matriz de caracteres de tamanho 10 e uma matriz de caracteres de outro de tamanho 10 também. Uma chamada de Y, outra chamada de Z. E nós vamos receber esses valores do teclado. Observe que no scanf, aqui eu vou ter uma percentagem S para dizer que se trata de uma string, o endereço da variável que vai receber, e a variável Y é uma cadeia de caracteres. A mesma coisa para o Z, nós temos aqui um string, e a variável Z é passada aqui. Então nós vamos compilar esse programa aqui. Bom, desde que a gente tenha compilado, a gente pode executar ele sem problema. Agora observe o seguinte, eu estou pedindo para nossa, aqui o programa está errado, né? Observe, ProGR4. Sim. Estou pedindo para você digitar aqui uma string com brancos no meio para ver o que acontece. Vamos digitar então? Só que ele vai tentar ler duas strings, então vamos pegar a primeira string e depois a segunda string. E vamos ver o que vai acontecer. Então ele pegou só o que? Primeira string. Um valor foi primeira e outro valor foi string. Isso aqui não ficou, talvez não tenha ficado muito claro ainda. Vamos ver de novo. Vamos executar. Então vamos pegar primeira, segunda, string 1, string 2, string 2. Vamos ver se assim a gente consegue entender melhor. Então ele está pegando o seguinte, para o valor da variável y, que ele está imprimindo aqui, ele está pegando o valor primeira. E observe que o espaço em branco, ele parou aqui. Para a variável z, ele está pegando o valor segundo. Ele está colocando aqui. E o resto foi simplesmente ignorado. Então, a função scanf para strings, ela lê até o espaço em branco. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque se você colocasse... se você não tivesse colocado primeiro e segundo, bastava não precisar colocar a segunda string. Bastava colocar a primeira e segunda. Ele não parou. Foi direto. Ele só iria parar se eu tivesse colocado, por exemplo... primeira. Aí sim ele parava, porque aí eu tento esperar a segunda também funcionar. Então, tem que ter cuidado com as entradas do scanf na linguagem C. Vamos ver agora as expressões condicionais. Então, todas as linguagens permitem você tomar decisões a respeito do fluxo da execução do programa, de ir para um espaço A para um espaço B. Isso no assembly é feito através de jumpers, que a gente já viu. Mas aqui nós podemos
ver que na linguagem C, ou não só na linguagem C, mas nas diversas linguagens estruturadas, o desvio não é um salto para uma linha do programa, mas é a entrada dentro de um bloco de comandos. Então eu tenho aqui o nosso programa normal, a nossa função main, está aqui. Nós temos a definição de uma variável, local tipo a igual a, e nós temos um bloco de if. Então o que está entre chaves após o if só será executado se essa condição que está dentro do parênteses for verdadeira. Então no caso a condição é verdadeira, ele executa aqui dentro. Se não for verdadeira, ele não faz nada, salta para o programa continua na linha seguinte, e aí nós temos o print. Existe sempre também a possibilidade de você usar a cláusula else. A cláusula else, depois da chave, ela cria um novo bloco estruturado, e esse novo bloco será executado caso a expressão não seja verdadeira. Vamos ver lá no código como é que funciona. Então nós temos aqui o nosso programa que usa o if, né? Não só o if, mas também o else. Então eu defini aqui uma variável a, né? Vamos separar aqui, né? Estou juntando aqui. Defini a variável a de tamanho 50. A seguir eu vou testar. Se o a for 10, ele vai imprimir o valor de a é 10. E acabou. Esse barra n aqui é para ele mudar de linha no final do programa. Então essa é a vantagem da linguagem C em relação ao assembly, por exemplo, é que a gente não precisa se preocupar tanto assim com a mudança de linha no final, como a gente viu nos vídeos passados. Se o a não for, então eu tenho a opção de testar outra coisa ou simplesmente encerrar. Se eu encerrasse, eu colocaria simplesmente o else aqui. Mas não, vamos testar outro valor. Então eu boto se não, o else, eu testo outro valor, se a igual a 20. E aí faço um bloco de comandos para o a igual a 20. Nesse bloco de comandos eu digo, olha, se o a for igual a 20, eu imprimo o valor é 20. Acabou. Se não, eu também tenho a opção de testar alguma outra coisa. Vamos testar aqui o 30. Então se o a é 30, eu vou imprimir que o valor do a é 30, teoricamente. Não sei para que isso. Mas se eu não encontrar nenhum dos valores, tem a cláusula else final, que vai me dizer, ó, nenhum dos valores anteriores foi testado. Bom, no final das contas, eu mando imprimir o valor real do a, o valor correto. Então isso aqui é apenas para constar que o valor vai ser impresso aqui. Então nós temos aqui o nosso programa 105. Podemos compilar ele sem problema. Vamos executá-lo. Nenhum dos valores anteriores, o valor correto é 50. Então está aí um exemplo de if, else, if e else. Né? If, else, if e else. Se eu tiver muitas expressões para testar, eu posso usar a opção switch. A opção switch é uma forma de você automatizar esse processo com múltiplos if, else. Vamos ver. Nós temos aqui o exemplo da utilização do switch. E imagine aqui que uma variável qualquer nota, por exemplo, do tipo char, né? Então ela recebeu o valor B. Bom, aqui eu tenho um switch e a nota. Se foi A, ele vai imprimir excelente. E encerra, cai fora do switch. Então o break é para encerrar o switch. Se foi B, ele vai dizer muito bom e cai fora. Se foi C, ele vai dizer bom. Se foi D, ele vai dizer bom, você passou de qualquer forma. Se foi F, ele vai dizer é melhor tentar de novo, ele não passou. Né? E caso nenhuma das alternativas seja atingida, então ele vai imprimir aqui sem comentários, que está muito ruim, né? Bom, então depois imprime, sai do switch, imprime sua nota foi tal e terminou o programa. Então esse aqui é o nosso programa número 6.
Vamos executar. Aí, ok, muito bom, sua nota foi 6. B, aliás, desculpe. Muito bom, sua nota foi B. Vamos dar uma olhadinha aqui na necessidade desse break aqui. Imagine que eu tire o break aqui desse caso aqui. Vamos apagar esse break aqui. Só esse caso. Apagar somente ele. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, primeiro, ele executou muito bom conforme ele esperava aqui, ó, muito bom. Mas ele executou também o bom, está aqui embaixo. O print do bom aqui. Mas ele executou também, sua nota foi B. Assim, tudo bem, a nota foi B aqui era esperada, mas ele executou então esse, muito bom, e esse bom. Quer dizer, o break, ele só parou aqui porque ele encontrou esse break aqui. Então ele encontrou um break. Então quando ele entra numa situação, no caso, se ele não encontrar o break, ele executa tudo que ele encontra abaixo do switch. Se eu tirar esses breaks aqui, ele vai continuar executando todos. Então vamos tirar esse break aqui. Vamos tirar esse break aqui. Vamos tirar esse break aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou voltar aqui o que. Vamos salvar, compilar e executar. Então ele executa tudo. Tudo a partir do primeiro que ele deu certo. Ele executa todos aqui abaixo. Então é necessário e importante que não se esqueça do break. Necessário e importante que não se esqueça do break depois do switch. Agora sim, todos os breaks nos seus lugares. Vamos salvar aqui, executar. Muito bom. Agora ele executou apenas uma vez o case.